O governo federal publicou uma portaria que estabelece novas regras para o trabalho em feriados no comércio. A decisão determina que o trabalho aos domingos e feriados só poderá acontecer com autorização da Convenção Coletiva de Trabalho. A medida derrubou uma decisão do governo anterior que autorizava o contratante a negociar diretamente com o funcionário. A portaria, que foi assinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fortalece os sindicatos nas negociações. O Brasil tem ao menos 5,7 milhões de empresas do setor de comércio. E para explicar melhor esse assunto, a gente conversa agora com Luiz Zainag, ele é advogado e professor de Direito Trabalhista da Faculdade do Comércio. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. Essa medida realmente do governo acabou pegando todo o comércio de surpresa, né? É uma medida que revoga a portaria do governo anterior. A gente estava vindo aí de dois governos mais liberais nesse aspecto de negociação, então permitiam essa negociação direta entre empregado e empregador, com relação, principalmente aqui nesse caso, ao trabalho aos feriados. Agora, esse governo ele acabou por revogar essa permissão, e esse assunto agora ele passa por uma negociação coletiva. Então, são os sindicatos que vão ter que negociar e regulamentar, né, individualmente como é que vai ficar esses casos do trabalho em feriado para o setor do comércio. Luiz, antes de mais nada, uma boa noite também da minha parte. Você mesmo disse, pegou de surpresa. Segunda-feira tem feriado. Já está valendo essa decisão? Ou seja, vai ter que negociar às pressas, negociou às pressas, não negociou, ou não vale para esse feriado, começa a valer a partir da próxima semana? Como é que fica? Então, Gustavo, essa é uma crítica que eu tenho sobre essa medida principalmente, porque ela tem vigor imediato, ela entra em vigor da data da sua publicação, que foi a noite do dia 14 agora de novembro. Então, ela já está valendo, tá? Para os efeitos legais, ela já está valendo. Existe uma conversa que a gente escuta, que vai ser feita alguma complementação ou alguma modificação para que ela passe a valer para talvez o início de 2024. Mas isso ainda não está definido. É uma especulação que está sendo feita, vamos dizer assim, em bastidores. O que a gente tem hoje é que essa medida ela já é aplicada na nossa legislação. Então, isso já deveria ter sido negociado. O ponto é que não tem tempo, né, de se negociar tão rapidamente, né? E a gente está falando aí, nós já chegamos no feriado no dia 15, então praticamente negociar de um dia para o outro, ou aí em poucos dias, toda essa condição. Claro, no nosso caso, né, e eu digo eu digo aqui de São Paulo, em algumas outras cidades, outras convenções coletivas aplicadas, eventualmente já podem ter algum dispositivo aplicado e que regulamenta essa situação. E aí pode se valer do que já está em vigor na própria convenção coletiva. Mas caso não tenha nenhuma convenção, nada negociado, aí o empresário vai ter essa insegurança do que fazer realmente nesses dois feriados que a gente teve agora em novembro e outros que a gente possa ter até o final do ano, se eventualmente essa portaria não tiver ali alguma complementação. Professor, e de que forma essa medida pode afetar no comércio, nos impactos das vendas? Então, Renata, a gente pensa, né, que principalmente feriados é um dia muito buscado pela população, né, pelo consumidor para compras, né? O setor de comércio ele já é um setor que vem sofrendo ainda, né, consequências econômicas da pandemia, de muito tempo fechado, e ainda também da própria concorrência do e-commerce, né, que está tendo que modificar um pouco as lojas físicas, que são aí as mais afetadas, vamos dizer assim, por essa medida. Então, essa determinação de negociação com o sindicato, inevitavelmente o sindicato ele vai querer contrapartidas
para fazer essa liberação do trabalho nos feriados, contrapartida, digo, para os trabalhadores. Então, a hora de trabalho, eventualmente, do feriado pode ficar mais cara para o empresário, né, para a empresa. Pode ser negociado, por exemplo, uma folga a mais para esse trabalhador que prestou serviço no feriado. Isso tudo, né, indiretamente, pode impactar o caixa da empresa, porque se ele vai ter que pagar uma hora de trabalho mais cara para o trabalhador, né, para o seu empregado ali trabalhar num feriado, o lucro dele naquele feriado tem que cobrir, inclusive, essa hora mais cara, ou, de repente, uma folga a mais que ele vai ter que ser coberta por alguma receita que esse empresário, essa empresa já tenha ou venha a ter. Então, isso eventualmente pode impactar na economia, principalmente com esse custo extra para as empresas, principalmente no setor do comércio, que já ainda está tentando melhorar realmente dos impactos da pandemia. Além disso, né, para o próprio empregado, se a empresa, de repente, deixar de abrir no feriado, ele pode perder a comissão, né? A gente, como eu falei no início, né, as datas de feriado são datas que o comércio tem muitas vendas, né, e, consequentemente, o trabalhador ganha mais as comissões que recebe. Se a empresa não abrir no feriado, ele pode ter uma diminuição no seu comissionamento. Luiz, quando a gente fala em segurança jurídica, o que pode acontecer para uma empresa, para um empregador, se ele tomar a decisão de seguir o que ele vinha fazendo antes de qualquer decisão do sindicato, ou se o sindicato tomar uma decisão e ele seguir o que ele tinha acordado ali com os funcionários anteriormente? Então, Gustavo, o risco que ele tem vai ser de ter que pagar essas horas, né, de trabalhada do feriado. Então, eles correm o risco, depois desse empregado, entrar com algum processo trabalhista contra a empresa, contra o empregador, e aí requerer essas horas que ali, a princípio, né, poderiam ser consideradas como ilícitas, não tinha ainda, né, ou não tinha mais essa autorização do poder público, ou ainda negociado coletivamente, para ele trabalhar no feriado. Então, ele fica sujeito a esse risco, eventualmente, desse processo trabalhista, caso ocorra, e, eventualmente, também, se depois mesmo regulamentado isso direitinho, ainda que não cumpra essa determinação, ele pode sofrer sanções administrativas. Mas aí a gente está falando um pouquinho mais para frente. Luiz, quando um funcionário trabalha num dia de feriado, então são duas alternativas ali para o empregador. Ou depois negociar uma folga ou pagar o dia dele dobrado, 100%, seria isso. A gente está se aproximando agora do fim de ano, a gente sabe que muitas lojas contratam ali pessoas para trabalhar porque as vendas aumentam demais por conta do Natal. Como que funciona, nesses casos, um trabalhador que ele não é registrado, um trabalhador temporário, trabalhando ali, por exemplo, de domingo, num feriado? Como que como que são calculadas essas horas extras? Então, Renata, esse trabalhador, se ele for ali um temporário, por exemplo, deve ter uma empresa de trabalho temporário que vai ser a responsável por esse pagamento, tá? O que a gente eventualmente pode ter também, tá, são trabalhadores intermitentes. Alguns setores, algumas convenções coletivas até eventualmente permitem esse tipo de trabalho. Mas em todos os casos, né, se são empregados devidamente registrados, a gente está partindo do pressuposto de que todas as empresas aí até que nos assistem estão cumprindo com a legislação nesse aspecto, esses trabalhadores eles têm direito a receber essa hora do feriado dobrada ou uma folga compensatória em outro dia da semana, independentemente da modalidade de contrato. Tá? Se for, por exemplo, um temporário, isso também se aplica, ele também se aplica a essa regra geral do trabalho. Tá? Isso para todos os setores. Tá certo, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre essa situação, a revogação dessa portaria. Um forte abraço e até a próxima.
Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.